Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de História, número 13, e eu sou a Prof. Jaque. Muito bem, nós estamos falando sobre as escolas, né? E aí, tem algo muito importante que são os materiais. Mas será que os materiais que você usa são os mesmos materiais que talvez seus pais, avós, bisavós ou pessoas bem mais velhas? Será que são os mesmos materiais que quando elas usavam na escola? Será? E aí, o que tu acha? Vamos ver? Então, para a gente começar a nossa aula, eu espero que você esteja em um lugar tranquilo, né? Como a prof já tem pedido, a prof já tem falado, para que você possa aprender e tirar mesmo esse tempo para aprender. Assim como os materiais que você vai utilizar depois dessa aula, né? O caderno, o lápis, a borracha, o lápis de cor. Para nossa aula no vídeo, você não vai precisar de nada não, só do seu pensamento e quando o prof perguntar, você responder. Combinado então? Então vamos lá! Olha só, quantos materiais a prof colocou aqui, né? E esses materiais, será que eles sempre foram assim? Será que eles são diferentes? Vamos descobrir? Olha só, vamos conhecer então a história da mestre Silvina. Será que é a mestra? Vamos ver? A escola da mestra Silvina. Minha escola primária. Escola antiga de antiga mestra, repartida em 2 períodos para a mesma meninada, das 8 às 11, da 1 às 4. A gente chegava e dizia, bença mestra, sentava em bancos compridos, escorridos, sem encosto. Mas se usava quadro negro, as contas se faziam em pequenas lousas individuais. E aí? Será que é igual como você usa? Acho que não, né? Mestra. Quem é a mestra? Vamos ver? Olha só, nisso que a prof falou, com toda a história dela, a gente viu a palavra mestra, bença, quadro negro. Você sabe o que são isso? Mestra é o professor, a professora, né? Mestra é professora, né? Mestre é o professor. Então, era ele, então se chamava. Por quê? Porque entendia que ele é o maior, é ele que vai te ensinar. Então, você precisa ter muito respeito com tudo aquilo que ele falava. Benção é o ato de pedir a bênção. Então, antigamente, as pessoas tinham o costume de chegar às pessoas mais velhas ou até autoridades, né, como o padre, né, ou a madrinha, o padrinho, os avós, os pais, chegavam e pediam a bênção. E aí, na sua casa ainda tem esse costume? Existem pessoas ainda que pedem a bênção. Ou quando a mãe fala assim, pede a bênção para o padrinho, para a madrinha, para a avó, para o vô. Ou quando você vai dormir, às vezes antes de dormir, ela ia pedir a bênção. Então, era um costume. E chegava na escola e também faziam isso. E o quadro negro? O que é quadro negro, será? Sim, é o quadro de escrever. Então, aqui é a lousa, né? Hoje nós temos a lousa branca, esse verde um pouco mais claro, mas antigamente era um verde muito escuro ou até mesmo bem preto, como a gente tem aqui. A mestra Silvina, ou a professora, já estava dizendo, né, que naquele tempo eles usavam cada um o seu. Então, assim, as crianças, elas não tinham um caderno. Hoje você tem caderno, tem folha, não é? Elas escreviam nesse pequena lousa aqui. Elas iam lá, escreviam, faziam contas, tudo que precisava. E aí, quando não tinha mais espaço, o que fazia? Apagava. Então, era assim que funcionava. Então, antes, o que eles colocavam aqui na lousa? Eles escreviam com o giz e quando não tinham mais espaço, eles iam lá e apagavam. Então, aqui a gente já viu algo diferente, né? Então, muito antigamente, as escolas elas eram diferentes, os materiais que se usavam eram diferentes. A prof colocou aqui alguns, né, que você possa ver. Então, tem o mata-borrão. O que é isso? É um tipo de um papel, como se fosse uma... Porque antigamente, as pessoas, muito antigamente, elas usavam caneta com tinta. Então, era diferente, não é como a gente tem hoje, né? Que ela tem lá o tubinho e a tinta tá aqui dentro. Não, tinha um potinho que as pessoas levavam, pegavam a sua caneta tinteira
e escreviam, só que às vezes saía demais. Então eles precisavam desse mata-borrão para ajudar. Hoje nós usamos algo bem parecido, com outro nome, o corretivo. Quando a gente erra com caneta, quem já escreve com caneta, vai fazer o quê? Vai passar o corretivo. Nada de fazer aquele riscar a palavra toda, não é? Não precisa mais. Então, olha só, aqui nós temos o frasco de tinta e aqui a caneta tinteira, que iria lá e para escrever. Nós temos então o estojo, né? Hoje a gente também tem. Tem pessoas que chamam de estojo, de penal. E você chama do quê? Estojo ou de penal? Muito bem, né? Então é onde vai guardar essa caneta tinteira. E outra coisa, tudo era muito caro. Hoje em dia também tá caro, né? Mas era muito mais difícil. Então, às vezes, as pessoas nem usavam tudo que tem aqui. O lápis com o apagador. Opa, mas lápis? Sim, já existia também. Olha a mochila que era usada, era uma mochila de couro. Tinha pessoas que nem tinham mochila, eram os próprios pais que costuravam, às vezes, de saco de arroz, de farinha, né? Então, existe tudo isso. Tem as pessoas que tinham mais dinheiro para comprar, como é hoje, e pessoas que não tinham. Então, elas dava-se um jeito, né? Tinha que fazer alguma coisa. O relógio era diferente, o apontador. Aqui a gente tem as carteiras, que elas eram em duplas. Hoje as carteiras são individuais. E quando o professor quer colocá-la em dupla, vai lá e só junta, não é verdade? O armário de madeira. Então, as coisas, hoje, existe parecido, mas elas são diferentes, elas são mais ilustrativas, né? Tem mais brilho, elas são mais modernas. Lembra na nossa aula do brinquedo? Que a prof disse que as pessoas iam lá, inventavam e iam melhorando. A mesma coisa aconteceu com os materiais escolares. Ó, eles são bem antigos, mas com o passar do tempo, as pessoas, as fábricas foram olharam lá para a caneta tinteira. Mas isso aqui dá muita confusão, tem que levar o potinho de tinta mais a caneta. Vamos colocar a tinta já dentro da caneta e assim inventar a caneta que nós temos hoje. Talvez a primeira caneta com a tinta dentro era bem diferente da que a gente tem hoje. Hoje a gente tem de ponta fina, ponta grossa, de tudo que é tipo de cor, não é verdade? Então é nesse sentido que as coisas elas vão melhorando. Antigamente, como a prof disse, tinha esse mata-borrão aqui. Hoje já não é o mata-borrão, hoje é o corretivo. Com outro material, de uma outra forma. Primeiro inventaram o líquido, daí depois inventaram o corretivo de caneta, agora já tem o corretivo de fita. O que será que vão inventar futuramente? Será que uma caneta que apaga? Pode ser, né? Tudo é possível. Será que você, quando for grande, vai inventar algum material diferente? O que você inventaria? E é assim que as coisas funcionam. Então, olha só, a prof colocou aqui algumas imagens e você vai me dizer o que é novo e o que é antigo. Então, vamos ver. Um tablet é um material antigo ou é um material atual que é utilizado agora? Da escola atual. Essa carteira de madeira, né, em dupla, ela é antiga ou ela é da escola atual? Antiga. E esse caderno aqui é antigo, mas como que eu sei que esse caderno é antigo? Porque as folhas estão amareladas, já não dá para ver. E aqui, já é o caderno novo, uma agenda, já é de aspiral, não é só de costurado as folhas. E essa caneta com bico de pena? Bem antigo. Então, olha só, nesse potinho ia a tinta, nesse que já imaginou a confusão que não dava nessas tintas? Será que não tinha aluno que derramava? Ou será que já ficava na escola justamente para não dar acidente? Pode acontecer isso também. E a lousa, o giz e apagador, é antigo ou é atual? É antigo. Então, quais desses materiais aqui eu tenho que é antigo? A carteira, a caneta de bico, o que mais? Aqui o caderno e a lousa com apagador, né? Então, esses são objetos usados antigos, materiais antigos das escolas. Aqui a prof colocou e separou mais alguns materiais. Então, olha só. O caderno, a carteira, esses aqui a gente já tinha visto. Retroprojetor. Você já viu um desse?
Então você tinha o quê? Uma lâmina que você colocava aqui, acendia a luz e ele colocava lá. Hoje nós temos até um parecido, mas aqui é o projetor. Então ele é o quê? Digital, né? Então olha só, o que você está vendo aqui, ó, na televisão. Então está passando o computador, está passando para a televisão a imagem que você está vendo. Então olha como os materiais já são diferentes. E o mimeógrafo? Você já viu esse daqui? É como as professoras faziam cópia antigamente. Então elas usavam carbono, usavam álcool e passavam nesse aqui. Daí ia passando a folha e ia saindo o que você tinha feito. Hoje em dia já em muitas escolas nem usam, mas ainda tem professor que usa. Na falta de tinta na impressora, vai no mimeógrafo. Aqui, ó, então a gente vê caneta. Caneta já existia. O que aconteceu? Ela foi modernizada. O quadro branco com a lousa, ó, a gente ainda usa a lousa aqui com o giz. Só que ele vai sempre se transformando. Talvez o giz que era utilizado não é o mesmo, já foi modernizando. A mochila, uma mochila simples, de couro, talvez até era mais resistente. E hoje, colorida, cheio de coisas. Então, como a prof já disse, os materiais escolares, eles têm o seu lado antigo, mas eles foram o quê? Modernizando, foram ficando diferentes, né? Então, é isso que hoje nessa aula você aprendeu sobre os materiais antigos, os de antes e os de hoje. E por que eu tenho que aprender isso? Para você saber que na história o tempo vai passando e as coisas vão se transformando. Aqui eu tenho uma canetinha, mas hoje em dia já tem canetinha de tudo que é jeito, não é? Não tem aquela canetinha que a ponta já entra para dentro? Essa não, se eu apertar o que vai acontecer, a ponta vai entrar e depois para eu tirar é um pouquinho mais difícil. Então as coisas não vão se modernizando? Vão, e muito rápido, né? Olha só, quem diria que as pessoas na sua escola iriam usar um tablet e seria muito mais fácil para ela aprender. Quem diria que no meio da pandemia você ia entender e ter aula em casa, assistindo o vídeo do professor desde pequeno? Então as coisas elas vão mudando e vão se modernizando e isso é muito importante, certo? Então, quero ver o que você vai descobrir de materiais antigos. Pergunte para sua mãe, para sua avó, para sua bisavó, para as pessoas mais velhas, como eram os materiais que elas usavam. Será que era igual ao que você tem hoje? Então pergunte aí, boa atividade e até a próxima aula!